Hoje eu quero ensinar aqui para vocês como identificar zonas importantes e zonas fortes, regiões fortes de suporte e resistência, tá? Estamos aqui aberto com o gráfico do índice. Vamos puxar alguns dias para trás aqui para começar essa marcação, para vocês entenderem um conceito. Primeiro, entendam que qual é o conceito de suporte e resistência? São regiões onde o mercado encontrou dificuldade para ultrapassar. Então pensa dessa forma, tá? Imagina que aqui nessa linha onde eu marquei tem uma grande pressão compradora. Então o mercado ele vinha descendo, como vocês podem ver, a hora que tocou aqui nessa linha, ele teve uma forte movimentação contrária. Então é dessa forma que você procura linhas de suporte e resistência no seu gráfico, certo? O suporte fica embaixo e a resistência é na parte de cima. Então, para identificar pontos fortes, eu vou fazer as marcações no gráfico para vocês verem, porém vocês têm que entender primeiro o conceito. O conceito se baseia nisso. São regiões onde o mercado encontrou dificuldade e teve forte movimentação contrária daquela que ele vinha tendo antes. É igual eu demonstrei aqui, o mercado vinha descendo, encontrou forte resistência aqui, forte suporte aqui nessa região e colocou o mercado para cima de novo. Mesma coisa aqui, o mercado ele vinha subindo, tá vendo? Depois encontrou bastante vendedores nessa região e mandou o mercado para baixo de novo. Ele não conseguiu passar essa região. Então, lembre-se bem disso, vou repetir mais uma vez. São regiões onde o mercado teve dificuldade para ultrapassar. Então, é assim que a gente identifica as zonas fortes de suporte e resistência. Como eu faço as marcações? Como eu prefiro fazer essas marcações? Eu estou aqui utilizando o tempo gráfico de 5 minutos, que é o que eu opero, mas você pode identificar no tempo gráfico que você opera, é dessa forma que eu indico. Então, faça as marcações no tempo gráfico. Se é no 2 minutos, faça as marcações nos 2 minutos. Se é no 60, faça as marcações nos 60. Quanto maior o tempo gráfico, maior é a confiabilidade dessas marcações, ok? Porém, sempre indico, repetindo, faça as marcações no tempo gráfico que você utiliza para operar, pois é nela que você vai fazer as suas entradas. Vamos lá, como eu começo? Aqui para vocês verem, a gente tem o candle ele é formado, certo? Se vocês identificarem aqui, ó, vamos começar por este candle aqui, ó, certo? O que acontece? Ele tem o preço de abertura, preço de fechamento, tá? Aqui é um candle negativo, ok? Então vamos lá, ele tem o quê? Preço de abertura, preço de fechamento, a máxima que esse candle atingiu e a mínima que esse candle atingiu. Eu não marco as linhas de suporte e resistência na máxima do candle, certo? Então não marco no pavio. Eu marco sempre no fechamento do corpo dele, porque foi onde teve negócios fechados, né? A gente pode considerar o pavio ali, essa região do pavio, como se fosse um ruído. Então, não marcamos na região do pavio, e sim na região do fechamento do corpo. Então aqui para a gente começar as marcações dos nossos suporte e resistência, vamos começar aqui pelo dia 15 de junho, certo? Um dia próximo aqui o que a gente está. Então a gente vem aqui no gráfico. Essa daqui é a ferramenta, ok? O estudo que a gente coloca a resistência no gráfico, insere a resistência no gráfico. Perfeito? A gente pega, vem aqui e coloca sobre o fechamento do candle, ok? Está marcada ali uma resistência. Depois a gente vai identificar um suporte forte que também teve no dia. A gente vem aqui e verifica um suporte forte que teve no dia. Tá vendo que este suporte aqui, ó, que eu fiz a marcação para vocês, ele ocorreu no dia 15 de junho. Foi a abertura do dia, tá? Esquece esse ruído aqui do dia 14 para trás. Então observa aqui do dia 15, ok? Desse quadrante aqui, ó. Opa, desculpa, peraí. Agora foi. Observa desse quadrante aqui
para frente, tá? Aqui para trás vocês não observam. Então aqui é o seguinte, voltando. Observa que essa região dos 120, 840, que nós identificamos como uma região de suporte, que foi realmente no fechamento do candle, o mercado ele respeitou aqui no dia 15 de junho e depois ele veio e respeitou mais uma vez aqui no dia 16, certo? E aqui no próprio dia 15 a gente tinha essa resistência marcada, certo? Que foi o topo do dia, e depois o mercado veio aqui de novo e respeitou mais uma vez essa região, ok? Então aqui indica o quê? Aqui indica que tem forte força vendedora, então sempre que o mercado, a tendência do mercado quando chegar nessas regiões é ter forte movimentação contrária. Pode ver que ele estava subindo, encontrou força vendedora, o mercado veio abaixo, tentou de novo, encontrou a força vendedora, o mercado veio abaixo, ok? Então, como a gente opera dentro dessas regiões? Se eu tenho uma região de resistência, eu faço uma venda quando o mercado tocar nessa região. E eu sempre vou buscar o outro região de suporte, ok? Então, a gente sempre busca a região de suporte. Nesse caso, o mercado não chegou aqui na região de suporte, certo? Faltou alguns pontos para ele alcançar. Então, obviamente, né, dentro do operacional, a gente vai protegendo essa operação e a gente conseguiria aí pegar alguns pontos nessa descida. Porque se vocês pararem para observar, desde a hora que ele tocou ali na máxima, ele andou um total de 977 pontos, 970 pontos, até essa mínima aqui. Então, sim, suporte e resistência funciona muito no operacional, ok? Então aqui ó, vocês podem ver que de novo, mesma coisa. Aqui nessa região de suporte, o mercado ele veio e buscou essa região de suporte, encontrou forte força compradora e o mercado veio aqui em cima de novo buscar essa região de resistência, onde tem forte força vendedora e o mercado veio abaixo de novo, ok? Então, entendam o seguinte, sempre vai ter compradores e vendedores brigando pelo preço, certo? Os vendedores vão estar tentando mandar o mercado para baixo, os compradores tentando levar o mercado para cima, levar o preço do mercado para cima. E o mercado é cíclico. Ele sempre vai estar fazendo este movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo. E é nessas variações de preço que nós obtemos o nosso lucro. A gente vende quando está caro, ou seja, quando ele está alto, o preço está alto, e a gente compra quando o preço está baixo. Ok? Então aqui, operação de venda, aqui operação de compra. Ok? Na maioria dos dias o mercado ele não é direcional, ele respeita muito essas regiões onde tem briga por preço. Então a gente se aproveita desses movimentos, ok? Então agora vamos seguir aqui o gráfico. Se formos seguindo aqui o gráfico, ó, a gente pode observar que no dia 19 o mercado veio mais uma vez aqui, ó, olha aqui que legal. Você pode ver que o mercado respeita muito esse tipo de região. Lembra que a gente tinha marcado essa região aqui do 840? Estávamos com ela marcada desde aqui, ó, desde esse dia, desde o dia 15, veio mais uma vez, respeitou no dia 16. Veio aqui, respeitou mais duas vezes no dia 19. Então aqui é uma região onde tem bastante compradores, ok? Então a gente pode observar isso, que o mercado ele veio respeitando bastante essa região. Então é confiável executar operações de compra nessas regiões. Então a gente faria uma compra aqui no 840 com uma saída lá no 190, ok? Aí nessa variação aí daria um total de 1.280 pontos. Dá para fazer muito dinheiro, uma pontuação muito boa com esses 1.280 pontos. Depois aqui, ó, o que acontece? O mercado ele fez uma tentativa de rompimento no final aqui do dia 19, tá vendo? O mercado ele fez uma tentativa de rompimento aqui, fechou alguns candles acima da região dos 190. Porém, no outro dia, a força vendedora que estava localizada aqui foi predominante, o mercado voltou a abrir novamente dentro dessa região de preço, abaixo da região dos 190 que a gente havia demarcado. Só que aqui a gente faz agora um ajuste nessas marcações, certo? A gente vai fazer um ajuste
bem nas regiões mais altas. Então, ou seja, eu movo a minha resistência aqui para a região do 305. Por que, Lincoln? Você falou que você marca sempre no fechamento do candle, na máxima. Por que você não marcou aqui neste candle? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Porque esses últimos candles que foram formados aqui, tá vendo? Esses últimos aqui, eu considero que eles romperam a região, e aqui a região que antes era uma resistência acaba virando um suporte. Quando o mercado ele faz esse tipo de movimento aqui, ó, subiu. Deixa eu pegar o estudo certo. Subiu, rompeu a resistência que a gente tinha demarcado, voltou a testá-la e continua o movimento de alta. Essa região que antes era uma resistência, certo? Essa região do 305, ela vira um suporte, ok? Ela inverte e vira um suporte. Aí, neste caso, tá vendo que o mercado ele deu um toque aqui, deu outro toque aqui, deu outro toque aqui, deu mais um toque aqui. Então, foram 4 toques nessa região do 305, se baseando nesse topo aqui, ó. E depois o mercado veio, rompeu nesse candle aqui, veio testar de novo essa região do 305, ou seja, virou um suporte e colocou o mercado para cima. Então é exatamente por isso que ao invés de eu colocar a minha resistência aqui, eu prefiro marcar ela aqui nessa região do 300. Ok? É exclusivamente por isso. Então agora vamos seguindo aí nos dias. Depois vamos aqui, ó, para o dia 20, certo? O que a gente pode... Ó, vamos aqui, dia 20 e 21, ok? Que vai ficar legal aqui para mostrar para vocês. No dia 20, lembra que eu não fiz nenhuma alteração de novo nessa região aqui do 840, que era uma região de suporte bem forte. Ó, o mercado de novo no dia 20 veio testar essa região do 840 e o que ele fez? Jogou o mercado mais uma vez para cima, buscando aquela região de resistência. Eu acho que eu falei aqui que era resistência, né? Às vezes eu inverto. Então, embaixo é suporte. Então aqui, ó, encontrou essa região de suporte, jogou o mercado para cima e foi buscar aqui essa região de resistência de preço. Então, de novo, nessa região dos 840, nesse suporte do 840, a gente pode identificar que tem muito comprador, mas muito mesmo. Ok? Então, uma região confiável, uma região importante para a gente fazer compra. Então, a gente faria uma compra aqui de novo, buscando aqui a máxima do mercado. Neste caso aqui, a gente poderia buscar essa região da abertura do dia. Ok? Então, a gente faria essa operação de compra aqui no 840 e buscaria a região de abertura no dia. Daria aí um total para a gente de 1.240 pontos. De novo, que é uma pontuação extraordinária. Aí aqui começa a ficar legal. Por quê? O mercado no dia 21, lembra que eu ajustei o meu suporte, a minha resistência e não marquei ela no fechamento da candle e sim aqui? Porque olha aqui que legal, vou mostrar para vocês como que respeita mais. Tá vendo que no dia 21 o mercado chegou a pagar 2 vezes nessa marcação? Então, se a gente tivesse efetuado vendas nessa região aqui do 300, teríamos colocado dinheiro no bolso, ok? Depois o mercado veio, rompeu essa região aqui do 300. E aí lembra, quando uma região de suporte ou resistência é rompida, ela inverte o seu papel. Então essa região aqui do 300, que antes era uma região de resistência, como o mercado rompeu, ela acaba virando uma região de suporte, ok? Exatamente assim que funciona. Aí aqui no caso, a gente começa a entrar com linhas intermediárias. Por quê? Eu manteria essa região do 300 marcado, porque o mercado respeitou ele aqui, porém colocaria mais uma linha de marcação aqui em cima. E avançaria, aguardaria aí operar no outro dia.
certo? Ó, e olha aqui que o mercado fez aqui de novo. O mercado abriu aqui no dia 22 e olha qual foi a linha que ele respeitou de novo. Foi exatamente a marcação que a gente tinha feito no 300. Então, aí está a importância de identificar regiões fortes de suporte e resistência, que você tem mais confiabilidade para entrar. Marca regiões extremas. Não fique com essa frescura de marcar região intermediária e tudo mais, pegar todas as movimentações do mercado. Marque somente as regiões mais fortes, regiões mais extremas de preço. Porque assim você vai ter mais confiabilidade na hora de entrar, vai poder buscar operações mais longas e aí ter grandes lucros no day trade. Porque é uma certeza que você tem no mercado que você vai perder. Então, quando você ganha, quando você acerta essa operação, você tem que maximizar os seus lucros. Então, por isso que é mais legal fazer marcações nas linhas mais confiáveis, que são as linhas mais extremas. E aqui vocês podem ver que no dia 22 ele tocou na linha de 300 e já arrebentou para baixo de novo, buscando aquela região ali do 840. Lindo, foi de uma forma ali bem direcional. Então funciona muito, sim, suporte e resistência. O básico funciona muito no mercado financeiro. E aqui o que a gente pode ver? Finalizando aqui o último dia 22, para ensinar para vocês que dá para demonstrar certinho quando um suporte vira uma resistência e quando ele inverte seu papel. Lembra que essa região do 840 que a gente tinha, deixa eu fechar aqui, que essa região do 840 que nós tínhamos era uma região muito forte de compra. O mercado, depois que ele desabou, deixa eu colocar aqui para aparecer as duas para ficar mais didático para vocês. Depois que o mercado ele veio, tocou naquela região forte que a gente tinha lá para fazer uma venda, que era aqui no 300, o mercado ele desabou e foi de novo buscar regiões onde tinha muitos compradores. Ou seja, eu quero que vocês entendam o seguinte, por que não fazer operações no meio do gráfico? Tá vendo que em todos os dias que eu venho demonstrando para vocês aqui nesse vídeo, o mercado nessas regiões ele vem trabalhando assim, ó, dentro dessa região. Ou seja, aqui no meio, aqui, ó, nesse meio aqui, a gente não tem nenhum ponto de entrada. Porque o mercado ele está simplesmente trabalhando num range bem grande, que é esse range aqui. Ele bate no suporte, busca resistência, busca o suporte de novo, resistência, suporte. Então não faz sentido nenhum a gente pegar alguma operação aqui no meio do gráfico. O melhor é a gente esperar o mercado tocar nas extremidades para fazer operações mais confiáveis. Então, voltando à movimentação aqui que ele fez no dia 22 de junho, o mercado ele buscou essa região aqui de resistência, colocou para baixo. Depois ele veio aqui, ó, tá vendo como que entrou força compradora tentando defender esse preço e não deixar os vendedores ganharem e colocarem o mercado para baixo? Eles até tiveram uma pequena força aqui, ok, até teve ali alguma defesa compradora, né, que teve aqui dentro desse caixote. Porém, os vendedores estavam em maioria nesse dia. Aí o mercado veio a romper esse suporte e ele vira uma resistência. Então, o movimento que o mercado faz aqui de romper e depois vir testar é uma das operações, além de entrar nas marcações, é uma das operações mais confiáveis que existe, que é o pullback, que é uma das operações mais confiáveis aí que existe no mercado, tá? Porque a gente pega a favor da tendência. Então aqui a gente pode observar que o mercado iniciou uma tendência de baixa, ok? Rompeu o suporte que a gente tinha. Depois esse suporte, quando ele é rompido, ele vira resistência. Então o mercado vai fazer esse movimento. Ele rompeu o suporte, ele volta a testá-lo de novo e os compradores que antes aqui estavam tentando jogar o mercado para cima, eles também entram na venda, ok? Eles também entram na venda e a venda, os vendedores ficam em maior número aqui, que é o que coloca o mercado para baixo para continuar o movimento. É assim que funciona um pullback. Então,
se a gente tivesse entrado nessa operação, certo? A gente pegaria essa venda aqui, sairia aqui, tentaria uma compra, teria estopado aqui mais ou menos nessa região, depois a gente entraria para venda nessa região e conseguiria aí pegar alguns pontos aqui para baixo, ok? Que daria um total aí, vamos ver, um total aí de 600 pontos, que também é uma pontuação absurda no dia. Então vocês conseguiram entender que em 2 operações, somente no dia, com paciência, trabalhando com lógica, trabalhando de forma com regiões, marcações fortes, dá para fazer muito dinheiro do mercado financeiro? O mercado financeiro é simples, né? Tem bastante ruídos aqui no meio, mas isso aqui quer dizer que o mercado não está favorável para nossas operações. É só esperar ele chegar em regiões e aí sim executar operações de compra ou venda, ok? Vocês podem ver que respeita muito. Então é dessa forma que eu utilizo linhas de suporte e resistência dentro do meu operacional. Só relembrando o que a gente aprendeu hoje aqui, que vocês aprenderam hoje, é que identifique regiões onde o mercado teve forte movimentação contrária, ok? Então, se o mercado estivesse subindo, a gente encontra regiões onde ele teve forte movimentação contrária, ou seja, regiões de venda, regiões que o mercado movimentou para baixo. Então, lá a gente executa as marcações de resistência. É a mesma coisa quando o mercado estiver descendo. A gente encontra regiões onde ele teve forte movimentação contrária, ou seja, forte movimentação que levou ele para cima, ao contrário do que ele vinha fazendo antes, do movimento de baixo que ele vinha fazendo antes, e lá a gente faz as marcações do suporte, ok? Isso é um exercício diário. Quanto mais você marcar, quanto mais você for identificando, melhor vai ficar a sua análise de suporte e resistência. Okay? Então lembre sempre de marcar no fechamento do candle, pois é mais confiável do que marcar no pavio.